Mais uma vez, estamos aqui para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, graças a Deus. A nossa leitura vai ser uma leitura, está lá no livro Escutando Sentimentos, no comecinho do livro, não é nem um prefácio, chega, é uma prece da irmã Dufour, mas antes tem uma citação do Carl Gustav Jung, né, que eles falam. Do Jung, ele diz o seguinte: que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar. Inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo, tudo isto, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos, é o próprio Cristo que faz. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. E aí a prece da irmã, que é a oração pelo amor. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor, tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos, que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai, celebrando a dádiva da vida em nosso caminho, em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba hoje e sempre a gratidão de quantos te devem, tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. Hermans Dufour. Né? Então, mais uma vez, estamos aqui no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, que a gente estuda sempre de forma minuciosa e à luz da doutrina espírita, baseado lá no Miudinho Uberaba do Luiz Elias. E nessa passagem que a gente está estudando, que vai no capítulo 16, que vai do versículo 13 a 23, Jesus vai ter essa conversa íntima com os discípulos. E hoje, no versículo de hoje, como o Aliso fala, chega num ponto, né, difícil, culminante, muito emocional, e muito forte, porque é a primeira vez dentro dos evangelhos, e, né, na sequência dos evangelhos, que Jesus vai falar sobre a crucificação, sobre o que vai acontecer com ele, sobre a morte, né? E aí o Luiz fala assim que é como se um amigo nosso, um grande amigo, uma pessoa que, né, alguém que é muito importante, algum líder seu, vem te dizer isso, que ele já está terminando a missão dele e ele vai te passar. Ele está ali, está falando, olha, a minha missão está terminando, eu vou partir e vocês vão. Ele é um passar do bastão, né? Eu não tive como não me lembrar da sua história com o seu Jaime, né, Lina? Sério, quando ele te entregou a instituição, né? Porque é um momento de muita. De você saber, né, que alguém que sabe tudo, que você confia, que está saindo te entregando aquilo sem você, né, se sentir pronto para aquilo. Eu acho que a gente, né, a gente sempre acha que o líder vai viver para sempre. E acho que é esse sentimento ele fala que é difícil das pessoas entenderem, mas eu acho que você é uma pessoa das que eu conheço, a que mais poderia sentir, né, é, 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 é- pode terminar, não, desculpa. fala, porque você que tem, eu puxei o assunto porque eu sei que é Eu uma acho história que todo mundo que foi conhece, né? o dia que o Jaime faleceu, foi o único momento da minha vida que eu realmente assim desmaiei. E- porque eu tive um medo muito grande.
porque era uma responsabilidade assim que eu achava que não estava pronta, porque na realidade a gente nunca está pronto, mas se a gente não se desafiar, a gente não consegue seguir. E ele tinha muito isso, né? Que dentro da ordem divina, cada um tinha que exercer o seu papel. E, e tinha um chamado especial. Você, dentro daquilo que você precisa desenvolver, existe esse chamado especial. Mas o difícil, o que que é? A gente escutar e seguir o chamado fielmente. Então, quando houve todo aquele processo, né, dele estar desencarnando, ele sabia que ele estava realmente indo, então foi um processo difícil para ele, desse entendimento da questão do desapego, de saber que existiria alguém ali para dar continuidade, e um desafio para mim também, porque você assumir uma coisa que funciona, que tem tudo, e sem achar que está preparado, porque a gente não acha. Mas a gente esquece assim, que todos nós temos, né, dentro da obra divina, um papel a desempenhar, e que a gente não pode é ter medo, é caminhar com confiança, com as experiências de aprendizagem que todo esse processo vai trazer, né? E é isso que eu acho que a gente tem que vivenciar muito isso, enquanto pais, enquanto mãe, enquanto família. Você tem que saber que tudo isso aqui nós estamos apenas no usufruto com as experiências necessárias ao nosso desenvolvimento, mas que a data é imprevisível, né, É. do nosso retorno e a gente tem que estar pronto, tanto para o desapego como para começar situações, experiências novas que chegam para a gente naquele momento, e a gente tem que estar atento a esse convite que a vida vai oferecendo, né? Porque o tempo todo é a doença que chega, é a questão da viuvez, é um filho que desencarna antes de você, é uma experiência de trabalho nova. Então, cada É um porque vai a sendo vida, ela se lado, né? renova, No dinamismo. você queira ou não, ela se renova, né? Você que tem que se preparar para essas renovações que ela te propõe. E o que a sua escolha qual será? Se você vai como você vai reagir? Se você vai enfrentar, se você vai se qualificar, ainda que você não esteja qualificado, né? Porque às vezes você fala, não, não é possível. Aí ele até cita esse seriado The Chosen, que é muito interessante. Tem vários episódios, eu não assisti alguns, não assisti todos, não. Que Jesus some de repente. Eles falam, eles trabalham muito com isso, né? Aí eles ficam procurando, desesperados, cadê Jesus? Cadê onde que ele se enfiou? Como é que faz? Que não sei o que lá. Aí de repente ele aparece, aí eles, né? Ai, graças a Deus, está aqui ainda, né? Mas esse momento em que ele fala, eu vou ser, né? Vou padecer, né? Que é o versículo de hoje, que é a É um primeira momento de vez, susto, é um né? momento de impacto mesmo para eles. Assim, como assim, né? Mas você é o Messias, aquele que veio para salvar a gente, você vai embora. Como é que faz? Não pode isso, né? E nós vamos, e nós, né? Se você vai para Pedro fala, né? Mas você vai, nós, eu vou para, né? Vou com você. Mas para onde, né? Aí vamos ler o versículo, então, que é o Mateus capítulo 16, versículo 21. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém, padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ser levantado no terceiro dia, né? Então Jesus está fazendo esse versículo resumo daquilo que vai ser narrado mais para frente no capítulo 24 de Mateus, que vai ser essa crucificação. Mas, biblicamente, já se conhecia isso, né? Porque no livro profético do messiânico, né? Isaías, que era, Isaías, falava mais do Messias, tem uma descrição desse processo, né? Dizendo que, que iria para o matadouro, como uma ovelha, assim como o Isaías descreveu. E aí a Luísa explica que, nesse momento, a gente tem que focar não na narrativa da paixão de Cristo, porque isso mais para frente nós vamos fazer, porque dentro do estudo vai acontecer, né? Não sei quanto tempo daqui, né? Não sei como ele fala, daqui uns 30 anos,
né? Essa menção do martírio, de Jesus da crucificação, que a gente já conhece, mas é mais no sentido de dar continuidade àquilo que Jesus já vinha falando, né? Na conversa anterior, sobre quem é o Cristo. É isso que a gente tem que focar. E quando ele começou aquele assunto lá na Cesareia de Filipe, ao encontro dele com os discípulos, aquele diálogo que ele teve, né, com Pedro, dizendo daquela questão do discípulo operário, que identifica Jesus como sendo se identifica como operário para depois identificar Jesus e Deus também, né? Jesus como filho de Deus vivo, que também, ou seja, todos somos operários. E se somos todos operários, acho que é o grande ensinamento dessa passagem é que se todos somos operários, todos nós temos capacidade de operar, todos nós temos que tentar operar dentro de cada um da sua possibilidade, e que todos fazemos parte de uma grande engrenagem, né? E que quando um líder vai embora, um outro tem que assumir para que a engrenagem continue funcionando, né? E é Eu o, achei interessante também lembrar assim, a personalidade de Pedro, como que foi evoluindo no decorrer das experiências, né, com Jesus. Porque se a princípio alguém olhasse e falasse assim, não, Pedro vai ser um grande líder, ia ser aquela visão do julgamento. Mas como? Com esse temperamento, turrão, né? Em alguns momentos com muita agressividade, mas como no decorrer das experiências de convivência com ele tinha o Jesus, exemplo de Jesus, né? ele foi se aprimorando e quando chegou para ele o chamado, não teve hesitação. Ele assumiu aquele papel que ele estava sendo destinado e conseguiu honrá-lo, né? E isso é muito interessante, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e não vê potencial nela. E Jesus tinha esse olhar tinha não, né? Tem esse olhar de ver o potencial, a capacidade de operanizar, né? De cada um de nós. Isso é muito bonito, né? É uma coisa que a gente precisa ver, enxergar no outro que de um jeito ou de outro, dentro do nível de maturidade que ele está tendo, ele também vai ser capaz de se desenvolver dentro do processo. E ele não trabalha sozinho, né? Então a gente tem que entender que existe uma pleia de espíritos, de Cristos, de espíritos superiores, que é a nossa nuvem de testemunhas esclarecidas, que fazem com que as coisas aconteçam. Então, quando você tem essa noção que você tem, que existe um amparo maior, você se sente mais seguro. O problema é que às vezes você acha que você está sozinho. Você acha que o mundo está tudo errado, está todo mundo fazendo coisa errada, só você que está certo, só você que está ali trabalhando, né? Você se coloca, quando você se coloca no lugar, na posição de uma vítima, né? Mas aí, na realidade, o que que ele vai falar? Qual né, é a dinâmica, ele vai lá, né? Qual que é a dinâmica da vida, né? Porque a gente acha que a dinâmica da vida é o quê? Dormir, acordar, né? Comer, beber, viajar, procriar, né? Para os prazeres da vida ou as coisas mundanas, as coisas materiais da vida. Mas ele fala assim, o que que é um dínamo? Dínamo é aquilo que gera gerador de força, né? É o que faz uma engrenagem se mover. E a gente acha que a dinâmica é outra, né? Mas qual que é a dinâmica da vida? O fluxo da vida está nesse versículo de hoje. E aí, o que que ele fez? Ele pegou o versículo, né? Fez igual Michelangelo faz com, falava, né? Michelangelo fala assim que ele não inventava nada. Ele via o bloco, né? E dentro daquele bloco ele enxergava a A imagem que obra ele, estava ali, a né? obra estava lá dentro. Ele só tinha que Só tirar o tirar os excesso, excessos. tirar o excesso. Então, o que que o Aloysio faz? Ele pega todo o versículo e tira três palavras: padecer, ser morto e ser levantado. Então, essa é a dinâmica da vida, né? Mas não é morrer, morrer como ponto final que ele fala, né? Que tipo de morte, que tipo de falecimento, né? E que tipo de soerguimento, né? Quais são esses três elementos que a gente vai falar hoje, né? Que nós temos que todos que padecer, morrer e ser levantado, né? É isso que a gente hoje, né? O Aí ele vai, levantar é esse ressuscitar, né? Que a ele gente substitui por ressuscitar, né?
que é uma visão que a gente tem da palavra em questão tão errada, né? Quando alguém fala que Mas não tem ressuscitação, né? Nós é, espíritas falamos, eu mesmo já falei muitas vezes. Não, não ressuscita, reencarna, que é diferente. porque a visão a gente acha que, né? Que é um corpo morto que vai voltar a ter vida, né? Aí a visão aí, se a gente for acompanhar o judaísmo da época de Jesus, quando a palavra ressurreição surge, né? A gente ainda está pincelando em cima desse conceito, porque é uma espiritualidade muito mais profunda que está contida aí nesse ensinamento da ressurreição. Por- Ressurgir no mesmo corpo após a morte, isso aí a gente sabe que é praticamente impossível, mas é a visão ainda das pessoas. E às vezes por isso que muita gente fala, não, não existe, mas é porque a gente não entendeu dentro do processo evolutivo que realmente seria ressurgir, né? No sentido agora que a gente vai estudar hoje. Porque é ressurgir, como ele fala, né? E que eles, para eles era tranquilo dizer que João Batista era Elias ressuscitado. Mas era o mesmo Elias? Não, era um Elias novo. Por isso que ele ressurge, a ressuscitação no sentido de que veio, né? Elias era um, João Morreu o velho, Batista surgiu o novo. surgiu um novo, né? Então a gente tem que. Aí até ele pergunta, né? Emmanuel é o Públio? É o mesmo espírito, mas É, o não é, espírito e não é. Por quê? É um mas não é o espírito, mesmo. sim, é um espírito ressuscitado, E porque na ele realidade, então, eu fiquei pensando, né? Nós ressuscitamos todos os dias, porque é, o que eu sou hoje e com a experiência que eu vou viver no dia de hoje, amanhã eu já me torno é, um pouquinho mais nova, né? No sentido assim que você vai aprendendo com as experiências. Quantas vezes a gente olha para trás e fala assim, mas eu fiz isso? não, em Mas por relação a quê? filho, as coisas que você fez com seus filhos quando eles tinham 3, 4, 5, 6 anos, se você pudesse colocar eles de novo, criança, hoje em dia você não faz a mesma coisa com seus netos. É diferente. E não é porque você é vó, é porque você tem mais experiência agora. E é o que ele fala, né? Quando Jesus foi crucificado, ele já não era o mesmo da manjedoura. Então, as experiências que a gente tem na vida, se a gente souber aproveitar, se a gente não virar as costas para elas, que muitas vezes a gente finge que não viu, né? Aí é mais fácil, né? Porque você não precisa assumir. E aí é interessante que ele cita, né, que a irmã Ila, que é católica, perguntaram para ela: e aí, reencarnação ou ressurreição? E ela dá uma definição legal. Ela diz que A a, encarnação é o meio e a é, ressurreição é o fim. é o fim. Então, você reencarna para ressurgir, para você ser, né? E aí tem, nesse livro de sentimentos, né? Escutando os sentimentos da Irmã do Fogo, tem meditação da criança, meditação do homem velho. Por quê? Você tem que estar conectado com o seu passado, com o seu presente, pensando no futuro, mas de uma forma de aprendizado. Quando você aprende com aquilo que está acontecendo, quando você aceita, né? No yoga eles falam isso, né? Eu aceito, eu entrego, aceito e agradeço. Então, a gente tem que estar sempre agradecendo, porque sempre são oportunidades, sejam elas melhores ou piores, para que você tenha ressignificando a sua vida, ressignificando tudo que você sabia, né? É lá no Apocalipse, né, já, no 21:5, eu já tinha escrito, né? Eis toda, que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. É Jesus falando, Jesus, né? Diz, que já está lá, já está no trono, como ele diz, né? Jesus estava sentado sobre o trono, vai falar para João escrever, né? E, e aí, quando Jesus também disse, né? Tudo que eu posso fazer, podereis fazer e muito mais. Assim como ele, nós podemos fazer coisas novas, né? É a dinâmica da vida. Só que a gente está sempre inacabado, como ele falou, porque nós somos assim perfeitos, né? Nós não somos nada imperfeitos, mas estamos incompletos.
Então, estaremos sempre, porque Jesus já não é o mesmo. Então, a nossa meta, nosso objetivo, como nós falamos na semana passada, nosso objetivo é seguir o Cristo. É Ele que é o nosso modelo. Mas as nossas metas menores para a gente ir alcançando, só que cada vez que a gente anda, ele também está caminhando. Jesus não é o mesmo de 2000 anos atrás. Então a gente vai estar sempre, né, nós somos perfectíveis. Então, só Deus é perfeito, né? Então, a gente vai ter que criar um processo de conflito, esses conflitos, essas crises que vão acontecendo na nossa vida, são para quê? Para a gente ir ressignificando, né? Para ter aquele fala, a tese, a antítese, tudo você vai fazendo, e cada vez você vai tendo mais crises para que você possa evoluir de acordo com aquilo que você precisa. É separar o que presta do que não presta, né? Que é o que os gregos chamavam de cri. Na lavoura, né, na coisa do ouro, da Separação, né? A separação, época da né? A separação. separação, né? É, a versão atual nossa hoje tem que ser a melhor. E nós somos apenas perfectíveis, né? A gente tem que caminhar cada dia sendo melhor, mas não vamos chegar à perfeição, porque perfeição absoluta é só Deus mesmo, mas vamos caminhando. O Jesus daquela época não é o mesmo Jesus de hoje, com certeza avançou, e assim a gente também vai avançando. Agora, o E, importante, né, é a gente ter essa consciência de fazer o melhor hoje. Hoje, o que que dá para ser feito? Então, vamos tentar fazer, né? Vamos começar a criar a própria vida, a própria lei, Rita, eu acho que ela cria essas experiências de separação para a gente. Ela vai situando a gente com experiências de maneira que você vai falar assim, ó, isso aqui não é tão importante, eu não posso me apegar a isso, né? Os estoicos, eles falavam, Sêneca falava muito isso, né, que a gente tinha muito que aprender com a natureza. E sempre a natureza não tem excessos. Então, o que que acontece? Nós vamos criando excessos e esses excessos vão, por exemplo, se eu crio muito excesso para a minha vida, eu vou ter condição, vou ter que trabalhar muito mais para conseguir bancar esses excessos. Então, eu vou entrando num processo de um consumismo exagerado. Agora, se eu aprendo assim, até em termos de alimentação, eu mesmo, eu tenho essa dificuldade com a alimentação, de comer demais, de exageradamente, mas o que realmente seu corpo precisa? que não é fome, é ansiedade, né? É. Então a gente vê assim, se a gente começa a adotar um estilo de vida mais simples, aí a gente vai ficando mais tranquilo também. Agora, a grande questão que a gente vai vendo assim, você vai, até as doenças que você traz para o corpo, e tudo, é tudo por excesso, porque você vai consumindo, consumindo, sem parar, sem meditar, sem refletir, sem ver realmente essa separação, né? Porque às vezes a pessoa está doente e fala assim, ah, porque está com problema de estômago. Aí o corpo te alerta, né? Uma questão estomacal. Aí você tem que parar e falar, o que, que realmente está ocasionando? O que, que eu estou comendo em excesso? O que, que eu estou fazendo? A gente pode fazer isso, só que a gente quer ficar livre da dor, quer ficar livre do problema, mas continua cometendo excessos. E aí não é a nossa fome que nos custa caro, né? É a nossa ambição em relação à vida, de querer mais, mais, mais. E é esse desafio aí que a gente tem. E Jesus, ele provoca isso na gente, porque ele quer o quê? Esse terremoto íntimo, né? Ele quer mesmo que a gente se sinta aqui, ó. Estou te sacudindo para você se sentir incomodado e mudar. Ele quer a gente, ele é um provocador mesmo nesse sentido, né? De trazer a dificuldade, o obstáculo, a crise ali, para quê? Para você se equilibrar. Ele Só que tem- na hora que a gente fala assim, ah, padecimento, você não quer, você quer Ninguém quer. facilidade, quer continuar.
nos abusos, quer continuar fazendo aquilo que não vai ser bom para a sua evolução espiritual. É a fala dele, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E quando ele fala também para Saulo, né, lá em Damasco, não recalcitre ante os Os aguilhões, galeguinhões. né? É o ferrão, né, que o peão que ele coloca na o aguilhão, é um ferrão que eles colocam hoje em dia, e graças a Deus que eles não usam mais isso, não, porque Porque os coitadinho do urso, aguilhões né? são, na realidade, eles são voluntários, às vezes, né? Mas às vezes eles são necessários, né? Porque na hora que você se sente ali ferido, né? Um pouquinho, é um impulso para mudança. É morrer para abrir, abrir espaço numa personalidade nova, né? É, e muitas vezes não é muitas vezes não, geralmente, né, não é numa encarnação só. Você precisa de várias oportunidades. Por isso que ele fala, né, que a reencarnação é o meio e a finalidade é a ressurreição. Ele dá Enquanto até o assim, exemplozinho daquela passagem que todo mundo conhece, né? Do cachorrinho deitado, né? Que não aí levantava de jeito nenhum, né? ficava lá chorando, né? Ficava chorando e não levantava. Eu acho que é muito da gente, né? Às vezes a gente fica chorando, reclamando, se lamentando, mas não faz o esforço de levantar. De Mas levantar. não faz o esforço de levantar, por quê? Porque ainda não doeu o suficiente, né? Porque na hora que doeu o suficiente, ele usou uma expressão, eu falei assim, eu falei para mim mesmo, às vezes é um burro empacado, viu? Às vezes é um burro empacado, tá ali, ó, o preguinho tá ali te cutucando, aí você fala, ah, mas eu sou assim mesmo, não vou conseguir mudar. Porque a Hum. gente é tão condescendente, né, com as nossas imperfeições. Eu fico imaginando, assim, a possibilidade que a gente tem de justificar para nós mesmos, não é para ninguém. É, Porque uma coisa que a gente tem que aprender muito, que não é o outro que está apontando nada para você, né? É a sua consciência que te cobra uma mudança. E às vezes a gente fica, né, burro empacado. Eu tenho horror de espírita no sentido assim, quando a gente fala assim, ah, mas eu vou ter a próxima reencarnação. é. Com certeza vão existir novas oportunidades, mas não com as facilidades que a gente tem hoje. E nem vai ser a mesma, né? Essa oportunidade já era, já foi embora, não Já tem era. mais, né? É complicado. Ele cita o exemplo do caso, né, do Gregório no Libertação, né? E é tão absurdo porque o Gregório, quando ele se vê lá nas trevas, aí ele ainda pensa assim: Deus me colocou aqui É porque ele era porque papa, né? Não, eu sou um papa, é, pera lá, eu sou um papa, eu sou líder, né, da comunidade. eu estou aqui para maltratar o Os pecador, pecadores. o justiceiro, né? Eu não estou aqui porque eu fiz tudo atrapalhado, não. Eu estou aqui porque é o orgulho dele falando, né? E tudo. Mas É o erro que você comete quando você se compara com o outro, tanto para cima quanto para baixo. Se você acha que você é menos do que o outro, aí você acha que você não pode fazer aquilo que ele faz. Se você acha que é mais do que o outro, você quer dominar o outro. É onde sempre o povo que está sendo dominado, ele não quer a igualdade. Ele quer passar a dominar o outro. Então, enquanto a gente não tiver essa ideia de igualdade, de que todos nós podemos juntos criar uma situação, essa dinâmica de vida de todo mundo, cada um se amparando um aos outros, que é o mundo renovado, é que a coisa vai, né, vai fluir, é o fluxo da vida que vai acontecer. Mas enquanto isso, a gente vai ser o feijão perdido, né, como eles chamam. Ou lá no Jesus no Lar também tem a história da sogra que Jesus pergunta para ela: o que que você faz com as lentilhas? dias. Aquelas que dura, que não cozinha. Ué, eu boto mais fogo mesmo. Aí, se não cozinhou mesmo, joga fora. Vai para, né? Seria a questão de você, do exílio, né? Então, infelizmente, é isso que Deus está fazendo Jesus está fazendo com a gente, né? E aí, no caso do Gregório, ele está lá, bravo, machão, tomando, né?
justiceiro, fica lá, sei lá, pode ficar lá 700, 800 anos sofrendo, né? Se auto-enganando, né? Achando que está tudo certo. E quando chega o amor, que é representado pela mãe, né? A Matilda, ele vira um, um animalzinho Cordeiro. dócil, né? Um cordeirinho, porque ela toca o coração dele, né? Porque é aquele momento que, por mais que você recalcite, por mais que você teme, um dia Deus vai te puxar, né? Vai falar, não, peraí, agora tá na hora, não, né? Deus não tem pressa, não tem pressa, mas tem uma hora que, né? Porque quem Agora, abre, em qualquer situação, tem que ter uma disposição íntima de mudança sua, né? Então, por isso que fala assim, porque quando a gente acredita que Deus só vai lá e vai tirar a gente do problema, aí a gente está tendo uma visão assim, bem, bem simplista da é, situação, né? Mas Deus não, ele espera sem pressa, sabe a hora certa, né? tempo, mas aí na hora que existe, isso a gente vê muito nos livros do André Luiz, né? Quem lê André Luiz vê que tem um momento, pode ser um momento mínimo que o espírito se lança e fala, eu estou cansado disso, eu, né? Uma brecha, né? Uma brechinha mínima, aí ele vai e consegue perceber ajuda. Porque o irmão José tem uma página muito bonita que eu gosto de ler até lá no asilo para Helena e para Eli, que ele fala: mãos invisíveis sustentam-te na caminhada. Então, na realidade, a gente tem uma multidão que estão ali lado a lado conosco, nos impulsionando, né? A mudança, a Na, renovação. na Mas torcida, acontece, né? Na é, torcida, né? mas essa agulha tem que surgir de dentro, essa vontade tem que ser nossa, é individual, cada espírito no seu tempo, com o seu despertar único. Porque se não houver essa vontade, mesmo que eles queiram nos ajudar, a ajuda fica ineficaz. Então a É. gente tem que pensar muito Tem nisso, né? até Quanto que a gente um tem que livro do estar André Luiz que eles saem sintonizado. para trazer espíritos para serem atendidos, né? E eles falam com ele, olha, presta atenção, não vai trazer espírito que não está pronto para ser atendido, não, porque não adianta. Tem que ser aquele que já está sensibilizado, né? Aquele que já sentiu a dor suficiente, né? Que o prego já está realmente ferido lá. Senão, não adianta, né? Agora ele vai lá para o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 90, em constante renovação, que ele vai analisar, né, uma carta de Paulo aos Efésios. Renovai-vos no espírito. Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Velhas árvores decepadas deitam vergonhas novas. Ele não leu isso aqui, não, mas vou continuar aqui, tá? Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Eu achei linda essa coisa, porque toda dificuldade, na realidade, né, vai se transformar numa facilidade para nós depois. E às vezes a gente acha que não, a gente e se a gente aprender a fazer meditação, fazendo uma análise da nossa vida, nessa proposta de autoconhecimento, a gente vai ver que algumas situações que surgiram na vida da gente, como foram importantes, né, para a nossa mudança, como que a gente se conseguiu se transformar em função de uma dor, de uma dificuldade, o quanto que isso vai amadurecendo a gente. Mas é necessário que a gente tenha esse olhar, né? E se a gente for só deixando a vida levar,
você não vai tirar benefício de nada, porque você vai ao impulso da multidão. Agora, quando você paga para fazer a reflexão, a autoanálise, né? O final do dia, todo dia, falar assim, como é que foi meu dia hoje? Hum, O que que eu fiz de bom? O que que eu preciso fazer melhor? Aí realmente você vai tendo o equilíbrio E necessário você para sempre aprender ter com esse essas entendimento experiências. que você tem que estar em frente, né? Ele fala que tem, às vezes você tem dia que você tem a tendência de ficar mais parado, né? Falar, tô cansado, né? De lutar, ficar revoltado com os outros, né? Quando você acha que tudo nada tem conserto, que as pessoas não têm jeito, isso tudo, você, né? Você se sente sozinho, né? Esse que ele fala que é o dia perigoso, né? Você tá quando você está revoltado, mas aí o pior é quando você perde a fé em você mesmo. Essa que é perigosa, né? Quando você, o cansaço que é perigoso. Porque aí, Gostei quando ele fala também que a evolução para alguns é retilínea, né? Às vezes o espírito vai, porque às vezes a gente tem a sensação assim, nossa, como é que a pessoa consegue? Mas foi uma pessoa que foi seguindo um caminho do bem, do equilíbrio. E existem aqueles, né, na Terra, por exemplo, tem esses tipos de espíritos que estão fazendo um processo de evolução tranquilo, né, retilíneo, e tem também aqueles que já vieram exilados e correm o risco de serem exilados novamente. Isso eu achei muito interessante, né, porque até em termos de evolução planetária, aqueles espíritos, por exemplo, os exilados de Capela, quantos se recuperaram e quantos ainda estão aqui, recalcitrantes, e, corre de risco. repente, correm o risco de não poderem ficar mais na Terra, ainda serem degradados para outros mundos nesse processo de ajudar lá, né? Porque não tiveram essa vontade de mudança, de transformação, de ressurgir, de É. fazer ressurgir esse homem novo. Foi tosado, mas não floreou. Não quis É. dar flor, né? Que nem o de Guimarães Rosa. Tosou-se, Guimarães floreou. Rosa, Guimarães podou-se, Rosa foi. gloriou-se. Ele dá o exemplo também da colheita da oliveira, né? Que eu não sabia, né? Eu também achei Eu fui ver interessante, na né? internet, é interessante, porque a oliveira, pra, na hora da colheita, eles pegam, chacoalham os galhos e batem mesmo com uma espécie de bambu, porque aí só vai cair a oliveira que está, a Azeitona. azeitona que está madura para cair. Se colher antes da hora, não tem jeito. Eu fui olhar, tem máquinas enormes, assim, tem plantações enormes, que é um caminhão, assim, que vai sacudindo os galhos, assim, vai jogando os galhos para baixo, assim. Quer dizer, é um processo, né? Que aparentemente é dolorido, mas que vai, né? E aí, e aí vai falar que tem aquela oliveira mais madura e tem aquela que está começando a dar fruta. Cada uma vai dar dentro da sua. E aí, quando você fala, é aquela notícia terremoto que eles chamam, né? Que chega para você, ou que você foi demitido, né? Ou que seu casamento está acabando por algum problema. Então, é um estremecimento que vai dar, que a gente vai ter que. O problema é a gente entender que isso faz parte de um processo de evolução. E se você se coloca numa posição de luto total e de vítima, você não consegue entender o processo. Essa semana eu estava vendo que nós estávamos falando negócio de respiração, que o objetivo da respiração, né? E aquele Sérgio Felipe fala que é bom a gente respirar pelo nariz, por quê? Porque o nariz tem uma conexão direta com o cérebro. E quando você inspira, acho que o objetivo principal da respiração é alimentar as mitocôndrias, que são essenciais para tudo. Então, quando você inspira pelo nariz e respira também por ele, é mais difícil, porque geralmente até em outras, em algumas coisas, em algumas ginásticas que você faz, eles mandam você respirar pela boca, que é para sair tudo. Mas se for pelo nariz, a do yoga, por exemplo, é toda pelo nariz, porque alimenta elas. E se você faz esse processo consciente disso que ele fala, consciente que você está alimentando o seu cérebro, que você está alimentando a sua mitocôndria, que você está entrando em conexão através da sua pineal com algo maior,
Se você pensa que seu coração está batendo, embora o seu coração bata, sua respiração flua automaticamente, se você pensar nisso, repensar e ter isso, pelo menos em alguns momentos do dia, falar, olha, agora eu vou respirar para alimentar minha mitocôndria, para conectar. Tudo isso, essa consciência é que vai fazer com que o processo seja mais eficiente. Então, da mesma forma, essa dor, esse desconforto que veio, essa questão difícil, ela tem um significado. Se você consegue entender esse significado, você vai poder aproveitar melhor. Você vai ter mais, você fica mais perto do objetivo. É uma meta, né, que a gente tem. Né? Então, agora, se você se acomoda na situação e fica lá só no chororô, não adianta nada, né? Que é o que ele vai dar exemplo agora no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 112, que vai falar do Lázaro, né? Que é uma história conhecida, né? Que Lázaro era irmão de Marta e Maria, vivia lá na Betânia, muito amigo de Jesus. Só que na visão dela, Jesus demora para fazer a visita, e quando ele chega lá, Lázaro tinha adoecido e tinha desencarnado, tinha morrido. E aí Jesus pede para ser levado à sepultura, que na época era uma gruta, né? Tinha uma pedra na frente, e Jesus pede para retirarem a pedra, a gente conhece nessa passagem, né? E a irmã alerta assim, não, mas espera aí, ele está aí lá há 4 dias, como é que vai tirar a pedra? Já deve estar apodrecendo. Mas é Jesus diz, Lázaro, vem para fora, vem para a luz. E fala para ele vir do jeito que ele estava, todo enfaixado e fedendo. E aí é que Jesus vai dizer aos discípulos para desatar e deixá-lo ir, né? Ele precisava da ajuda para sair da escuridão, para renascer, mas o que ele vai fazer na nova vida dele é problema dele, né? Essa é assim, só uma explicação mais para a gente lembrar da passagem, né? E aí tá isso é o que vai explicar, né, no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele aí? O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Gostei quando ele fala, né, a questão daquele que está preso, né? De repente, já pensou, você viveu aquela situação ali difícil e de repente, ó, a porta se abre, você pode Por sair, 30 anos preso, né? E de repente pode sair. Como é que ele vai sair? Aí que tá, né? a Se ele chance de entendeu, se recomeçar. ele entendeu, recomeçar, mas recomeçar como? Diferente. Porque se você recomeçar do mesmo jeito, Fazendo as mesmas né, trapalhadas, vai ficar aprisionado do mesmo vai jeito. voltar para a prisão ou vai continuar preso em si mesmo. Então, eu vejo isso muito em computador. E logo que começou o computador, o computador não erra, né? Ele, assim, dentro dos processos matemáticos, né? E aí nós tínhamos uma funcionária lá que ela queria fazer de novo. Eu falei assim, mas se você fizer de novo do mesmo jeito, vai dar o mesmo resultado, porque ele já fez a conta para você, a conta está certa. Quem está errando aqui é você. A conta tá, a lei, ela não erra. A lei é perfeita, ela só age. Nós é que ficamos tentando burlar, tentando Você- fazer a mesma coisa, querendo resultado diferente. Não existe isso, né? Não existe. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. É isso que você acabou de falar, né? Não adianta continuar fazendo as mesmas coisas, né? Aqui, ó, preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com pretérito, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Bonito, né? Ele nem falou nesse pedacinho, não, mas eu achei. A nossa existência é isso, é a possibilidade de recomeçar de novo, mas é recomeçar ressurgindo, né? Como uma nova perspectiva de É, vida é- é o e tirar de das ataduras, transformação, né? né? E pior, o problema é que tirar a atadura também dói, né? É. Às vezes está grudada na ferida, né? Ai, ai. Então,
agora essa leitura aí, quando ele começa a falar, né, que o erro nosso, né, a terra psíquica vai ser justamente essa estranha moral, porque isso tem que acontecer de forma individual e de forma coletiva, enquanto terra como um todo, né? A terra, então, precisa também dessa evolução, né? Porque ainda nós ainda estamos aí a nível coletivo dormindo, né? E aí que eu falo, eu falei assim, que quando ele deu o exemplo, né? Que a pessoa previdente, medo de perder, medo de não ter, esse homem previdente é um coágulo financeiro. Meu Deus, aí eu fiquei com vergonha de mim mesmo, porque eu morro de medo das questões financeiras, das dificuldades, da Não, e ele questão fala na do estrada, né? Porque desapego, quando né? você vai viajar, o que que você faz? Você leva, né? Um lanche, porque, ai, eu aqui, por exemplo, se pegar Engarrafamento, engarrafamento, você tem que ter, você leva água. água, Ah. comida, tal, né? Eu, Essa, eu fico muito, eu tenho muita coisa, eu entendi o raciocínio do Aloysio quando ele fala da questão da previdência, né? Mas eu acho assim, buscando preocupação é diferente de cautela, também não é né? tanto, mas alguma A- coisa tem que ter, al- né? Alguma, porque a gente precisa, nesse estágio evolutivo que nós estamos ainda, né? A gente precisa ter uma cautelazinha. Eu mesmo já não viajo sem água, porque eu já peguei engarrafamento na estrada, ficar parada horas e você não ter uma água é uma coisa, né? Então, É assim, horrível. Não, é. se você pode levar sem lesar o outro, sem incomodar, vamos Que fazer, não tem tem previdência problema e nenhum. providência. Providenciar é diferente de previdenciar, né? Entendeu? Então, O Lincoln, isso meu é marido, por exemplo, tem uma história que ele sempre, a gente tinha motorhome, acampava muito, então tava, quando viaja, já acampa com comida mesmo, porque vai acampar, tem que levar. E aí ele pegou um engarrafamento enorme, muitas horas, e aí apareceu uma mãe desesperada, pedindo água para ele. Se você tem água para me dar? Que meu filho está desidratando. Aí ele falou para ela assim, mas você não prefere leite? E deu leite para ela. Porque a criança estava com fome e com sede, né? Muitas horas parada, era um bebê. Até hoje ele conta essa história, quer dizer, você ter para dar para o outro também, porque aquele que foi imprevidente precisa da sua ajuda também. Então, tem a imprevidência, a previdência, mas tem providência também. Você precisa também se preparar para o que vier, até para poder dividir com aquele que foi imprevidente, né? Então, acho que também é interessante a gente pensar isso. E aí, que nem ele falou, tem que dar, mas você tem que ir na hora que você está no posto de gasolina saindo e um cara te pede o pão, você ter essa generosidade, né? só que a gente ainda está longe disso, né? Hum. Mas vamos caminhando, né? O que que são esses valores velhos que a gente cultiva muito, fica apegado, né? É os títulos religiosos, acadêmicos, políticos, econômicos, os objetos de distinção, né? É outro valor velho também que a gente faz e a gente, por mais desprendido que você faça em determinado momento, quando a vida te apresenta uma outra situação, aí você fica esperando retribuição, que é um valor também que a gente fica, né? Sempre Esperando a esperando que o contrapartida, né? outro tenha essa contrapartida em relação àquilo que você fez para ele. Eu acho que essa questão da retribuição, então, a gente ainda está muito, muito, muito longe disso. É isso, né? Quando o Evangelho fala lá, quando deres um festim, né? Convidai aqueles que não podem retribuir, né? E a gente, em termos sociais, a gente fica nessa disputa, né? De retribuir. O Chico também falava com o amigo dele, ó, quando você for sorrir, não sorri demais, não, né? Sorri na medida certa, né? Porque pode ter alguém triste do seu lado. A frase do Chico também, né? Que dinheiro é como sangue, precisa circular. E não dá trombose. É, como que é? E vamos lá, que nós estamos quase na hora. Dê mais uma leitura É aí a pra gente. regeneração, é revista espírita, né?
de março de 1868. Naquele tempo não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho, porque o que era antes terá passado. Então é isso. Por que que a gente fica, né, apegado a isso tudo? Então, o que era antes terá passado. Vai passar, né, gente? Vai Vai, morrer, vai né? se renovar, vai morrer, padecer e se modificar. Por que vos inquietais com a marcha dos acontecimentos que foram previstos por Deus, quando não passáveis de crianças da geração de que falava Jesus, quando dizia: Antes que essa geração passe, acontecerá grandes coisas. Então é isso, a gente tem que sair dessa posição de criança espiritual, entendendo que tem um porvir diferente nos aguardando, né? Perseverai na luta, sede firmes e desconfiai das armadilhas que vos preparam. Ficai ligados a essa bandeira em que escrevestes: fora da caridade não há salvação. É o que ele fala, né? Que a maior lorota é as coisas que vêm com facilidade, né? Você não tem que se sacrificar. Não tem gratuidade, né? Na evolução. Tem que existir o aprendizado, né? Nada vem sem esforço, sem É. E sacrifício. aí você precisa padecer. Aí ele fala, né? Para uns é a fome, né? Para outros é a doença. Para outros é uma solidão afetiva. Então, o orgulhoso, o que ele precisa? Viver momentos de humilhação pública. O glutão precisa da fome. O conquistador barato precisa de uma solidão, da solidão para padecer. O Solvina precisa da falta de amigos e de comida, que é o que aconteceu com Zaqueu, né? É, Que ele tinha muito, achava que era feliz, mas era um homem sozinho, que não tinha amigos. Aí Jesus vai lá jantar com ele, só que Jesus não andava sozinho, andava só com os agregados dele, e aí encheu a casa dele. E ele falou: pô, tá vendo? Foi a primeira vez que ele se sentiu, né, com amigos dentro de casa. E aí o que que ele fez? Ele distribuiu, né? Mais alguma coisa aí? tá no horário, né? Uhum. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida, né? É o Fernando Brant com Milton Nascimento, né? Uma música. E ele deu o exemplo da fraternidade sem fronteiras, né? Das mulheres lá que se prostituíam por causa do filho, né? Quando o projeto criou para elas uma coisa de uma possibilidade de trabalho, né? Então, como que isso fez a grande diferença na vida daquelas mulheres, né? É bonito isso. Dar dignidade, né? Isso que tem que tentar, dar dignidade para as pessoas. Porque ele veio para que tenhamos vida Vida e e vida vida ainda em em abundância. abundância. Só que a gente acha que essa vida em abundância não é padecer, morrer e renascer. É só aproveitar a vida, né? Então vamos lá. Vou encerrar com uma passagem do João de Deus, sigamos além. Não te entregues, meu irmão, ao frio da indiferença, que o desânimo é doença, regelando o coração. Se há males e dores mil que volvem ao corpo em bando, há micróbios atacando a nossa vida sutil. Repara o sol a brilhar, sem tristeza e sem fadiga. Desce o céu, a terra amiga, nas nuvens, no chão, no mar. O ninho irradia amor. A fonte clara desliza. Serve a chuva, serve a brisa. Serve o grão, serve a flor. Levanta-te e segue além. Vence a aflição, vence a prova. Somente quem se renova nas leis do infinito bem, desalento é negação, acorda, avança, porfia. Serviço de cada dia é senho de perfeição. Uma semana de muita paz aí para todos nós. Até Que semana que assim vem, se Deus seja. quiser, muita paz. Assim seja.